Oitavo ano, seja bem-vindo a mais uma aulinha de filosofia. A aulinha de hoje vai continuar aí, primeiramente fazendo muitos exercícios nas nossas aulinhas pelo Zoom, que a gente já falou muita coisa, né? E segundamente, a gente gostaria de fazer também algumas leituras com vocês, que eu acho que é interessante para a gente estar dialogando através da nossa aulinha, da continuação da nossa aulinha ao vivo, então esse vídeo não vai ficar tão grande. E continuamos aí no tema da liberdade de expressão. Pois é, liberdade de expressão que a gente já falou diversas vezes, desde a questão lá da liberdade do nosso primeiro material. E agora a gente continua e vai continuar falando por um bom tempo. Porque é basicamente o tema de todo o material de vocês. E acho que temos ainda muitos pontos a serem determinados aqui e lembrados, ok? Principalmente pontuados sobre o assunto. Então, liberdade de expressão. A gente falou esse tempo todo sobre como que nós devemos ter a nossa liberdade, temos direito à liberdade de expressão, é um direito nosso a gente poder se expressar, e se nós não podemos, tem alguma coisa errada com o nosso sistema de governo, não é? Porém, tem aquela coisa, existem diversas afirmações que você pode fazer, coisas que você pode dizer, que não são mais liberdade de expressão e passam a ser diretamente ofensas, passam a ser diretamente algo ofensivo, algo pejorativo, algo preconceituoso. Aí você não tem o direito de ser essas coisas que geralmente já são crime. Então, entra em outro ponto aí. Mas tem diversas formas de eu me expressar, certo? Então, vamos lá. Outra forma. Vou pegar um livro da nossa editora aqui de exemplo para vocês. Esse livro aqui tem a opinião do seu autor, que é o Guilherme Bento. Aqui tem uma ideia de expressão. Ele está se expressando de alguma forma nesse livro. Então é possível se expressar através da arte, né? Através da escrita. Sim, né? Ok. Dependendo do que ele expressar aqui, ele está errado? Sim. Mas ele tem liberdade de escrever? Sim. Só que a partir do momento que ele escrever e defender nesse livro ideias absurdas ou criminosas, isso pode ser verificado como isso deixou de ser liberdade de expressão, isso deixou de ser uma liberdade artística e passou a ser algo criminoso. Então, tem isso em mente, mas tem em mente também que não é só necessariamente que a expressão vem através só das palavras. Tem outros meios de a gente expressar tudo isso, inclusive através da arte. Vou pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês já. Só um minutinho. Mas, enfim, pessoal, não estou dizendo que o livro faz isso, tá? Eu só peguei para mostrar de exemplo para vocês, ok? Mas sim, as obras em livros, elas expressam também uma forma de expressão. Quando você pega esse livro de historiografia, por exemplo, que é um livro do Eric Hobsbawm, que ele fala basicamente o material de história de vocês tem influência da escrita desse cara. Eu já vi ele citado no material de história de vocês. Então, é um livro bem importante. Mas, ainda assim, ele está expressando alguma coisa. E se em algum momento essa expressão dele defender coisas pejorativas, racistas, preconceituosas, homofóbicas, isso aqui deve ser revisado. E a gente deve rever se isso vale a pena ser usado como uma referência do material de vocês, entende? Então, o que as pessoas escrevem, os trabalhos escritos também são formas de expressão. Às vezes a gente pensa que expressão é só a gente falar alguma coisa. E tudo que até um gesto que você faz é uma expressão e pode ser interpretado de forma negativa. Concorda? Deixa eu só pegar aqui um quadrinho. E a arte? Quando a gente pega a arte, de exemplo. Pessoal, eu tô gripado, então desculpa. Mas quando a gente pega a arte, ok? É uma forma de expressão, certo? Ok? Então, quando você pega um quadrinho da Mulher Maravilha, aí você tá beleza aqui, você tá lendo ele, tal. Aí você, de repente, exemplo, pessoas. Você vê a Mulher Maravilha sendo super, sei lá, babaca com alguém, porque é um personagem de uma classe social mais pobre, ou ela está sendo racista. Pô, ela é uma heroína, ela tem um padrão, né? Ela tem que ter um padrão, pelo menos, de moral e ética que deve ser uma referência para as pessoas que estão lendo. Vai ser uma expressão artística, as pessoas vão levar isso aqui em conta. Dependendo se a pessoa não tiver uma cabeça muito centrada,
Você, peraí, você está falando aí, tá certo. Então, até a arte como expressão tem que estar sempre tomando cuidado do que ela quer expressar. Quantos quadrinhos foram chamados de volta em edições novas, recentes, assim, você lançou um quadrinho. E o pessoal pegava o quadrinho e tomava, tipo, ele pedia para as bancas devolverem os quadrinhos. Porque falou, ó, sentimos que naquele trecho ali ficou mal expressado o que a gente quis dizer, então pode ser interpretado de outra forma. Pode ser interpretado de uma forma pejorativa, uma forma ofensiva, e a gente não quer isso. Então mandem de volta os quadrinhos que a gente vai fazer uma nova edição. Já aconteceu isso, inclusive com capas. A pessoa olhava assim, ok, essa capa foi considerada ofensiva. Tá expressando a arte está expressa nessa arte uma coisa que não é legal. Uma arte, uma capa, eu posso dizer para vocês que foi considerado isso, que eu lembro dela ter sido chamada de volta, na época, na verdade ela foi cancelada, essa capa, é uma capa, inclusive da DC Comics, ela foi desenhada pelo brasileiro chamado Rafael Albuquerque, e ela tinha o Coringa atrás da Batgirl, e ela tava com uma cara de pânico e terror, assim, e ele tava com um dedo de tinta vermelha aqui, mas que parecia sangue, né, óbvio, fazendo um sorriso nela, enquanto ela tava, tipo, com uma cara de susto absurdo, assim, muito assustada. Essa capa foi considerada muito pesada, inclusive que tinha margens para interpretações dessa cena, do que tinha acontecido, do que tinha deixado a Batgirl tão assustada nessa capa, foi uma discussão gigante. Então, eu falou assim, ok, abre margem para uma expressão de violência muito grande que não era o que a gente tinha em mente. Então, mandem de volta a capa, e essa capa foi cancelada, mas se vocês procurarem, vocês encontram ela, porque o cara não foi proibido de desenhar isso, né? Só foi proibido de veicular isso como sendo um padrão tranquilo, tipo, tá tranquilo essa capa aqui. Lembrando porque isso deu um problema, porque a Batgirl, nesse quadrinho, acho que ela tinha 14 anos, se eu não me engano. Então, esse foi um dos motivos de ter dado problema, porque não, tinha muita violência, né? Uma cena que implicava muita violência. Então, pessoas, tem a nossa expressão, do que nós falamos, do que nós desenhamos, da arte, como nós expressamos nossa arte, do que nós escrevemos, de diversas formas, como nós nos expressamos através da escrita, e sempre nós devemos ter cuidado, porque, quer não, a gente não pode ofender as pessoas. Então, por favor, tenham isso em mente, que a liberdade de expressão, eu tenho o direito de desenhar, escrever o que eu quiser, desde que não seja algo ofensivo, algo pejorativo ou algo preconceituoso, porque essas coisas são crimes, né? Então, pessoas, é isso. Agora vamos resolver alguns exercícios juntos. Vamos de Zoom. Espero que o vídeo tivesse ficado tão grande o vídeo, mas eu acho que ele ficasse um pouquinho menor. Eu acho que seria um pouco melhor pra gente já entrar rapidinho no Zoom. Mas entenderam, né? Eu mostrei muita coisa, quis discutir essa coisa com vocês, que eu acho muito, esse tema que eu acho muito, essa coisa é feio falar, né? Esse tema que eu acho muito importante. Então, pessoas, até já na nossa aulinha do Zoom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, assista quantas vezes vocês quiserem, e até a nossa próxima aulinha. E tchau! Não esqueça de comentar aqui quando vocês assistirem, quando vocês terminarem, ok? Tchau, tchau!